Em um mundo repleto de desafios, até onde você iria para garantir um futuro melhor para aqueles que ama? Pedro, um menino de apenas 10 anos, sabia bem o que era lutar. Com os sapatos gastos e um olhar que refletia as durezas da vida nas ruas, ele passava os dias vendendo balas, uma pequena esperança em forma de doce, para ajudar sua mãe, uma mulher forte e batalhadora que enfrentava a dura realidade de sustentar a família sozinha. Enquanto oferecia suas balas nas calçadas movimentadas de São Paulo, cada venda significava não só um prato de comida, mas também a possibilidade de um futuro mais brilhante. Um sonho que parecia cada vez mais distante. O calor do sol refletia a correria da cidade, mas havia um espaço para a inocência de Pedro, que sonhava em ser mais do que um vendedor de balas. Ele desejava estudar, aprender e, quem sabe um dia, ajudar sua mãe a deixar aquela vida para trás. No entanto, a realidade era cruel, e as dificuldades diárias pesavam sobre os seus ombros pequenos. Em uma tarde ensolarada, enquanto seus pés descalços se arrastavam pelas calçadas, ele encontrou Nicolas Ferreira, um deputado conhecido por sua compaixão e ações voltadas aos mais necessitados. A curiosidade e a empatia do político pela história de Pedro acenderam uma luz de esperança em meio à escuridão da luta cotidiana. O encontro deles não foi mero acaso. Foi o início de uma jornada transformadora. Nicolas, tocado pela garra do menino e pela história de sua mãe, decidiu que não poderia apenas comprar algumas balas e seguir em frente. Ele se comprometeu a mudar a vida de Pedro e sua mãe, mobilizando recursos para garantir que o menino pudesse estudar e ter novas oportunidades. O que começou como uma conversa simples se transformou em uma onda de solidariedade que ecoou por toda a cidade, mostrando que a bondade ainda tem o poder de transformar destinos. No entanto, essa nova realidade vem com desafios. Pedro agora não só carrega seu saquinho de balas, mas também as expectativas de um futuro que ele nunca ousou sonhar. A pressão para corresponder a essa nova oportunidade traz consigo medos e inseguranças, questionando se realmente é capaz de mudar sua vida e a de sua mãe. O que acontece quando a esperança se mistura com o medo do fracasso? É nesse contexto que a luta de Pedro se intensifica, desafiando-o a confrontar suas vulnerabilidades e a descobrir a força que ele nunca soube que tinha. Pedro começou a sentir o peso das expectativas que agora carregava. As aulas na escola nova eram desafiadoras, e ele se viu perdido em meio a livros e conteúdos que pareciam distantes da sua realidade anterior. Os colegas, muitos deles vindos de famílias abastadas, olhavam-no com curiosidade e às vezes com desprezo. As piadas e as risadas à sua custa ecoavam em sua mente, trazendo à tona as inseguranças que ele tentava deixar para trás. A amizade que começou como um porto seguro, agora se tornava um campo de batalha emocional. Uma figura que se destacou nesse novo cenário foi Carla, uma menina de sua turma que, apesar de também enfrentar dificuldades em casa, tinha um jeito diferente de lidar com as situações. Carla era forte e decidida, mas sua vida era marcada por um pai ausente e uma mãe que trabalhava incansavelmente em um emprego mal remunerado. Ela se tornou uma amiga inesperada e, ao mesmo tempo, um espelho das lutas de Pedro. A amizade deles, embora sincera, era permeada por um certo ciúme, pois ambos desejavam a aprovação dos professores e a aceitação dos colegas. Enquanto tentava se adaptar, Pedro se deparou com a frustração de não conseguir acompanhar as aulas. Ele se sentia envergonhado ao pedir ajuda, temendo que isso o fizesse parecer fraco. Essa resistência em mostrar suas vulnerabilidades o fez se afastar de Carla em momentos críticos, quando ela poderia ter sido um grande apoio. Ele acreditava que, se mostrasse suas dificuldades, estaria desapontando não apenas a si mesmo, mas também Nicolas, que havia depositado esperanças em seu futuro. A pressão aumentou quando Pedro começou a perceber que, para se destacar, precisaria se esforçar muito mais do que seus colegas. O medo do fracasso o consumia, e ele frequentemente se perguntava se realmente era digno da ajuda que recebera. Essa dúvida se intensificou quando um grupo de alunos começou a zombar dele, insinuando que ele só estava ali por causa da caridade. Esse momento de humilhação o fez questionar suas próprias capacidades e o que realmente significava ser um vencedor. Ele precisava encontrar um jeito de superar essas barreiras, mas se sentia perdido e sem direção.
Ao mesmo tempo, a vida em casa não estava fácil. Sua mãe, ao perceber a mudança no comportamento do filho, tentava confortá-lo, mas estava tão absorvida em sua luta diária que mal conseguia enxergar a dor que Pedro estava enfrentando. Essa falta de comunicação gerava um vazio emocional, e Pedro se sentia cada vez mais isolado, como se estivesse lutando uma batalha solitária. O que deveria ser uma nova oportunidade começava a se transformar em um pesadelo, e ele se perguntava se era possível reverter essa situação que parecia tão imutável. Assim, Pedro se viu em um dilema: continuar lutando por um futuro melhor, mesmo que isso significasse enfrentar seus medos, ou desistir e voltar à sua antiga vida, onde a dor era familiar, mas a esperança quase inexistente. A jornada que ele havia sonhado agora se revelava uma estrada cheia de obstáculos, e a força que ele precisava para seguir em frente ainda estava escondida dentro de si, aguardando o momento certo para emergir. Pedro estava começando a perder a esperança. A pressão para se adaptar à nova escola e as expectativas que pesavam sobre seus ombros se tornava insuportável. O clima de competição não se limitava apenas ao desempenho acadêmico. As interações sociais eram um campo minado. Um dia, após mais uma aula em que não conseguiu acompanhar, ele ouviu murmúrios de seus colegas. "Olha só, o Pedro, o carente", disse um deles, e as risadas ecoaram como facadas em seu coração. Esse momento de humilhação o fez sentir que, a cada dia, sua luta estava se tornando mais fútil. A amizade com Carla, que um dia parecia promissora, começou a desmoronar. Ela, pressionada por suas próprias dificuldades, começou a se afastar. Pedro notou que ela se unia a outros grupos, e a insegurança o consumia. Ele sentia que, de alguma forma, a presença dela o mantinha ancorado, mas agora, sem esse suporte, o medo de falhar se intensificava. O que antes era uma amizade cheia de compreensão agora se tornava um reflexo de suas inseguranças. A dor da traição não era apenas da amizade, mas da própria percepção de que talvez não fosse bom o suficiente para ser aceito. A vida em casa também se tornava uma constante lembrança de sua vulnerabilidade. Sua mãe, cada vez mais sobrecarregada com o trabalho, não conseguia perceber que o garoto que antes era cheio de sonhos, agora andava cabisbaixo e distante. Quando ela tentava conversar, Pedro se fechava, temendo que sua fragilidade se tornasse um fardo para ela. Essa desconexão gerava uma solidão ainda mais profunda, como se ele estivesse preso em uma bolha que o isolava do mundo. Em um momento de desespero, ele decidiu se inscrever em uma competição de ciências que poderia ser sua chance de provar seu valor. No entanto, a pressão para se destacar foi esmagadora. As horas de estudo se tornaram noites sem dormir, e mesmo assim, ele não conseguia entender a matéria. Quando o dia da competição chegou, Pedro se sentia paralisado. Ele falhou em apresentar seu projeto, e para sua vergonha, as risadas que antes eram murmuradas agora eram abertas. A sensação de derrota era avassaladora, e ele se viu à beira de desistir de tudo. Nesse cenário, Carla, mesmo distante, começou a notar a transformação de Pedro. Ela percebeu que, ao se afastar, também havia perdido um amigo. Motivada por um impulso de empatia, decidiu se reconectar, mas agora Pedro estava tão ferido que desconfiava de suas intenções. A amizade deles estava em uma linha tênue, e a falta de confiança criava um abismo emocional que parecia impossível de atravessar. A cada dia, as dúvidas e a pressão aumentavam, e Pedro se viu em um ponto crítico de sua jornada. Ele tinha que decidir se lutaria por sua autoafirmação ou se cederia à tentação de desistir, continuando com sua vida anterior, onde a dor era um conhecido. O que ele não percebia era que essa escolha estava prestes a moldar não apenas seu futuro, mas também o de Carla e de todos ao seu redor. Em meio a essa tempestade, uma nova revelação estava prestes a surgir, desafiando os limites de sua resistência e abrindo portas para um recomeço inesperado. Pedro estava sentado sozinho no pátio da escola, observando os colegas se divertirem enquanto ele se afundava em seus próprios pensamentos sombrios. A sensação de inadequação o envolvia como uma nuvem densa, e ele mal conseguia respirar. No entanto, naquele dia, algo inesperado aconteceu. Um grupo de alunos que costumava ignorá-lo ou rir dele se aproximou e começou a discutir um projeto de ciências que eles estavam desenvolvendo.
Pedro, inicialmente, se encolheu na expectativa de mais zombarias. Mas, para sua surpresa, um dos meninos, Lucas, olhou para ele e disse: Ei, você não é o Pedro? Vi você trabalhando na competição. O que acha de nos ajudar com nossa ideia? A proposta o deixou atordoado. Ele não esperava ser reconhecido, muito menos convidado a participar. Um misto de incredulidade e esperança surgiu dentro dele. Seria essa a chance de se provar, de mostrar seu valor? O convite acendeu uma chama em seu coração, mas a insegurança rapidamente aplacou a empolgação. Ele hesitou, temendo que a sua presença pudesse estragar a dinâmica do grupo, mas Lucas insistiu. Acho que você pode trazer uma perspectiva diferente. Além disso, precisamos de alguém que realmente entenda de biologia. Com a voz trêmula, Pedro aceitou. A partir desse momento, sua vida começou a mudar. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Ele se sentia útil, parte de algo maior, e a confiança que estava se esvaindo lentamente começou a ressurgir. As risadas que antes o afligiam agora se transformavam em discussões animadas sobre o projeto, e ele se via compartilhando ideias, rindo e até fazendo novas amizades. A pressão não desapareceu completamente, mas agora havia um propósito que o motivava a seguir em frente. Ele começou a acreditar que talvez pudesse encontrar seu lugar naquele ambiente hostil. Entretanto, a reconexão com Carla ainda pairava em seu pensamento. Ele sabia que precisava lidar com os sentimentos confusos que tinha em relação a ela. A amizade deles, fragilizada, parecia um fantasma que o seguia. Durante uma tarde de trabalho em grupo, ele decidiu que era hora de abrir seu coração. Em meio a risadas, Pedro se virou para Carla e disse com a voz firme: Eu senti sua falta. A verdade é que eu me senti muito sozinho sem você por perto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e Pedro prendeu a respiração, temendo que suas palavras tivessem afastado ainda mais a amiga. Para sua surpresa, Carla olhou em seus olhos e respondeu: Eu também senti sua falta. Não percebi o quanto nossa amizade era importante para mim até que você se afastou. Vamos tentar de novo? Aquela simples troca de palavras foi como um sopro de ar fresco. Pedro sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos, mas não eram de tristeza. Era a sensação de que, finalmente, uma ponte estava sendo construída entre eles novamente. A nova dinâmica que surgia em sua vida não apenas transformava suas interações sociais, mas também o encorajava a enfrentar seus medos acadêmicos. Com o apoio do grupo e de Carla, Pedro começou a estudar com mais afinco, se dedicando não só ao projeto, mas também buscando entender a matéria que antes o deixava perdido. Esse esforço começou a dar frutos, e ele percebeu que falhar na competição não significava que ele não era capaz. Na verdade, cada passo em frente era uma vitória sobre suas inseguranças. Dentro de si, Pedro começou a cultivar a ideia de que o fracasso não era o fim, mas uma oportunidade de recomeçar. A competição de ciências se aproximava, e ao invés de temer o dia em que teria que se apresentar novamente, ele agora sentia uma mistura de ansiedade e empolgação. A expectativa se acumulava e ele sabia que estava pronto para dar o seu melhor, não apenas por si mesmo, mas por todos que acreditaram nele. A jornada estava apenas começando e ele estava determinado a não deixar a oportunidade escapar. A competição de ciências finalmente chegou, e o clima na escola estava carregado de expectativa e nervosismo. Pedro sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, não apenas por si mesmo, mas por sua equipe, que havia depositado confiança nele. O dia começou com o nervosismo habitual, mas ao olhar para Carla e Lucas, ele lembrou-se de tudo que havia aprendido ao longo da jornada. A amizade que haviam reconstruído era um pilar fundamental, e isso lhe dava coragem. Quando chegou sua vez de apresentar, o coração de Pedro disparou. O auditório estava repleto de alunos, professores e até alguns pais, todos ansiosos para ver as inovações que os estudantes haviam criado. Ele subiu ao palco, a voz trêmula, mas determinada. O grupo se posicionou ao seu lado, e ele sentiu a mão de Carla apertar a sua levemente, um gesto que o encorajou. A apresentação começou, e Pedro se lançou nas explicações sobre o projeto, utilizando gráficos e experimentos que cuidadosamente haviam preparado. Contudo, no meio da apresentação, algo inesperado aconteceu. Um dos juízes, conhecido por ser extremamente crítico, levantou a mão e fez uma pergunta desafiadora. Como você pode garantir que seus resultados são válidos?
A pergunta cortou o ar como uma faca afiada. Pedro sentiu um frio na barriga e, por um instante, a insegurança ameaçou dominá-lo. Lembrou-se de todas as vezes em que duvidou de si mesmo, das risadas que ouvira nas costas e das palavras cruéis que o marcaram. Mas, em vez de recuar, ele respirou fundo e se lembrou das lições que havia aprendido. O fracasso não era o fim, era uma oportunidade de crescer. Com essa nova perspectiva, ele olhou nos olhos do juiz e, com firmeza, respondeu: "Nossos dados foram coletados de maneira rigorosa e trabalhamos em cada detalhe para garantir a precisão. Se houver falhas, nós estamos abertos a aprendê-las e a melhorar. O que importa é o processo e o que podemos construir a partir disso." As palavras de Pedro pareceram ecoar pelo auditório. Ele não estava apenas respondendo à pergunta, estava afirmando seu valor, sua dedicação e sua resiliência. O juiz, surpreso com a sinceridade e a confiança do garoto, assentiu, e a tensão no ar começou a dissipar-se. Ao final da apresentação, o grupo recebeu aplausos entusiasmados da plateia. A equipe de Pedro havia se destacado não apenas pela inovação do projeto, mas pela coragem de se expor e aprender com as críticas. Quando saíram do palco, a sensação de alívio e alegria era palpável. Carla e Lucas abraçaram Pedro e ele pôde sentir que aquela amizade tinha se solidificado. Aquela experiência não apenas o ajudou a enfrentar seus maiores medos, mas também alterou a dinâmica entre eles, transformando uma simples equipe de trabalho em uma verdadeira família. A vitória na competição teria um impacto duradouro em suas vidas, mas o que realmente importava era a confiança que Pedro agora carregava dentro de si. Ele havia superado um dos maiores desafios de sua vida, não apenas pela apresentação bem-sucedida, mas pela maneira como enfrentou suas inseguranças. O triunfo não foi apenas uma conquista acadêmica, mas um marco emocional e social que trouxe uma nova perspectiva sobre amizade, aceitação e o valor do esforço coletivo. Pedro percebeu que, ao se abrir para os outros, conseguiu não apenas transformar sua própria vida, mas também inspirar aqueles ao seu redor. O caminho para a autodescoberta estava apenas começando, e ele estava pronto para seguir em frente, mais forte e mais seguro de si. Após a apresentação, Pedro sentiu o peso que carregava nos ombros se dissipar. Aplaudido por colegas e professores, ele percebeu que não era apenas a sua vitória, mas de toda a equipe. Carla e Lucas, igualmente emocionados, se abraçaram e celebraram juntos. O clima de tensão que antes dominava a escola, agora se transformara em um sentimento de união e empolgação. A confiança de Pedro, antes frágil, estava agora solidificada, não apenas pela conquista, mas pela superação de suas inseguranças. Refletindo sobre sua jornada, Pedro entendeu que cada desafio enfrentado havia contribuído para seu crescimento. Ele reconheceu que as dificuldades que já havia vivenciado não eram um peso, mas sim degraus que o levaram a um novo patamar de autoconfiança. A equipe havia aprendido a importância do apoio mútuo e da resiliência, e a amizade entre eles se tornara mais forte do que nunca. O que antes era apenas um projeto escolar agora se transformara em um vínculo emocional profundo. Uma verdadeira família que se apoiava nas vitórias e nas derrotas. Enquanto caminhavam para fora do auditório, um grupo de estudantes se aproximou deles. O clima de euforia mudou rapidamente. "Ei, vocês se acham melhores que a gente só porque ganharam?" Um dos alunos provocou com um sorriso sarcástico. Pedro, que antes teria se encolhido, agora se sentiu fortalecido. Ele respondeu com calma: "Não se trata de ser melhor, mas de aprender juntos e apoiar uns aos outros. Todos nós podemos crescer." A resposta causou surpresa, mas também uma reflexão em seus colegas. Para Pedro, essa interação foi um sinal claro de que sua transformação impactara não apenas a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor. Em meio a essa nova dinâmica, uma reviravolta inesperada aconteceu. Durante a cerimônia de premiação, o juiz que havia questionado Pedro revelou que estava impressionado com a capacidade dele de lidar com a crítica e, como resultado, ofereceu a ele uma oportunidade de participar de um programa de ciências em uma universidade local. A proposta deixou Pedro atordoado, mas ao mesmo tempo era a chance que ele sempre sonhou. Agora, Pedro não estava apenas mudando sua vida, mas também inspirando mudanças na sua escola e na comunidade.
Ele percebeu que, ao se abrir e compartilhar suas experiências, estava quebrando barreiras e abrindo portas para outros. Essa jornada não era apenas sobre vencer uma competição, mas sobre aprender a se levantar, apoiar os outros e buscar sempre o crescimento pessoal e coletivo. O sentimento de que o futuro era promissor e cheio de possibilidades preenchia seu coração. Ele sorriu, sabendo que a vida estava apenas começando a revelar suas surpresas. E você? Como se sente ao ver que a transformação de Pedro impactou não apenas ele, mas também outros ao seu redor? Já passou por momentos em que teve que enfrentar desafios e encontrou forças dentro de si? Compartilhe sua história nos comentários. E se essa mensagem tocou seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas possam se inspirar. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para continuar acompanhando histórias que fazem a diferença. Sua participação é o que torna este espaço tão especial.